Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quantos irmãos estão localizando a referência bíblica? Eu quero agradecer a Deus por essa única e singular oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Moura e da sua esposa, a cantora Andréia Rocha, que são os presidentes, organizadores e coordenadores deste evento. Quero louvar a Deus também por toda a equipe do CIMISO. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os pastores, pregadores, cantores, homens e mulheres de Deus, tanto os que me antecederam, quanto os que virão após mim, bem como as suas respectivas famílias. E eu quero louvar a Deus também pela vida de cada um que se faz presente nesta tarde. Quem localizou a referência bíblica, por favor, diga amém. O texto sagrado nos fala da seguinte forma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Assente-se, por favor, mas a liberdade continua a mesma para adorarmos a Deus. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E por mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua inerrante, inefável e infalível palavra. Como é notório para todos, o nosso culto se define em 3 etapas: começo, meio e fim. E um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais relevantes, um dos momentos mais contundentes dentro do que nós chamamos de liturgia de culto, é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Deus fala de diferentes formas e maneiras dentro da sua ação multiforme. Mas a maneira mais clara, direta, objetiva, distinta e sucinta pela qual Deus fala com a sua igreja é por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus é fundamental e imprescindível na vida de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Essa importância ela é tão fundamental que a própria Bíblia a descreve. No livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hoje nós entendemos e temos acesso a isso porque anteriormente nós fomos alcançados pelo Espírito Santo. E o profeta Zacarias, no capítulo 4 e no versículo 6, nos diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Entendemos que se nós estamos aqui na tarde deste dia, é porque nós fomos anteriormente alcançados pelo Espírito Santo, e todos aqui são sabedores que o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o pecador acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, ele operou, atuou em nossa vida de 2 formas. A primeira forma
forma, é chamado de convencimento. É quando ele nos convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, neste momento, nós sentimos a necessidade de nos deslocarmos da onde nós estávamos em direção a uma santa tribuna como essa. E aqui nós realizamos a chamada confissão pública, aonde nós reconhecemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Então se dá a segunda atuação do Espírito Santo, chamado pelo nome de conversão. A palavra conversão literalmente quer dizer sepultar alguém vivo. De que forma? Todos nós, para estarmos aqui, passamos por este processo, o processo chamado de batismo nas águas, e tudo isso faz parte de uma ordenança deixada pelo próprio Jesus, porque ele disse uma certa feita: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, nós passamos pelo processo do batismo, e o batismo nas águas, ele se dá de duas formas. A primeira é quando nós somos submergidos nas águas batismais. Ali se cumpre a palavra conversão, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 2 versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, no momento em que nós fomos mergulhados nas águas batismais, nós sepultamos a natureza adâmica, natureza que nós herdamos do nosso primeiro pai terreno, Adão, a natureza do pecado e da desobediência. E então, quando nós fomos submergidos nas mesmas águas, nós saímos transformados e diferenciados. E é por isso que 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se estamos aqui nesta tarde, é porque nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura. Nós entendemos, irmãos, que quando nós entregamos a vida para Jesus, é mais ou menos assim: nós abrimos mão de tudo e entregamos o controle total nas mãos de Jesus. É por isso que estamos aqui, porque nós entendemos que Jesus vê por nós, pensa por nós, ouve por nós, anda por nós, fala por nós, porque nós abrimos mão de tudo e entregamos o controle nas mãos de Jesus. Quem concorda com isso, levante a mão e dê glória para Jesus. A partir deste momento, abriu-se um leque de revelação, e muitas verdades simples que nós não tínhamos acesso, nós passamos a ter, pelo simples fato de estarmos inseridos dentro do contexto igreja. A primeira verdade é acerca de quem nós éramos. A segunda verdade é acerca de quem nós somos. A terceira verdade é acerca do nosso contexto. O nosso contexto é chamado de igreja. Todos aqui sabem que a palavra igreja oriunda-se de uma expressão do latim, eclésia ou eclesia, que quer dizer tirados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais. Passamos a entender então qual é a quarta verdade. A quarta verdade é acerca da espinha dorsal da nossa fé, a base de sustentação da nossa fé cristã. E essa espinha dorsal, ela se divide em duas vertentes ou ramificações. A primeira vertente é acerca da maneira pela qual nós identificamos e reconhecemos o nosso Deus. Entendamos por parte. A primeira vez que nós vamos observar ou ler o nome Deus nas páginas da Bíblia Sagrada é em Gênesis capítulo 1 versículo 1. No texto original nos diz: Bereshit bara Elohim shamaim in aretz. No português é: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus, ali por estar no Antigo Testamento, a sua língua originária é o hebraico, é a expressão Elohim com o final im. Entenda, tanto a expressão Elohim quanto o nome Deus indicam a mesma coisa: um Deus subsistente
em 3 pessoas. O exemplo mais simples que eu posso dar é um tripé de sustentação de um microfone. Você pode observar que embaixo eles são 3, mas os 3 formam um. A Santíssima Trindade, a unidade santa da nossa base de sustentação da nossa fé. Então nós entendemos que a segunda vertente vinculada à espinha dorsal da nossa fé nada mais é do que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a carta magna. Todos aqui entendem que o nome Deus, o nome Bíblia, indica conjunto ou coleção de livros. E o que é? São 66 livros divididos em 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia nos fala primeiro de 2 tempos. O tempo do Antigo Testamento, chamado em uma expressão hebraica de Cronos, o tempo humano, o tempo que determina datas, épocas e estações. E o tempo do Novo Testamento, chamado no grego de Kairos, o tempo de Deus. Entenda, quando você lê na Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos fala da seguinte forma: todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer, ou nada mais é do que a demonstração do Kairos de Deus sendo efetivado na vida de uma pessoa. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus nos alcançou lá atrás do nosso passado. Ele nos tirou do nosso tempo, o Cronos, e Ele nos transportou para o Kairos. Então isso quer dizer que a qualquer momento você está na iminência de uma conquista e de um cumprimento de uma promessa, porque você está no tempo de Deus. Quem concorda e acredita nisso, levante a mão e dê um glória para Jesus. A segunda verdade que a palavra de Deus nos transmite é acerca de 2 alianças: a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. A aliança do Antigo Testamento, ela possuía um princípio, a sua origem, que é em Gênesis capítulo 17, no ato da circuncisão de Abraão, o pai da fé, com a idade aproximada de 100 anos. Todos aqui sabem que a palavra circuncisão, no texto original, se divide em 2 expressões: berit e milá, que quer dizer desprender da carne e depender exclusivamente de Deus. Ou seja, quando Abraão se circuncidou com aproximadamente 100 anos, ele estava fazendo esta afirmação: que todas as gerações posteriores a ele viveriam na total dependência de Deus. Agora nós temos que entender também que todas as obras de Deus, elas crescem, avançam, prosperam. E nós entendemos que o ápice da aliança do Antigo Testamento está em Êxodo capítulo 25, a narrativa da construção da Arca da Aliança. Todos os irmãos sabem que a Arca da Aliança, ela foi construída nas seguintes características: Deus deu uma unção da revelação para Moisés, e Deus deu uma unção da construção para 2 personagens anônimos. Ou seja, Deus revelava para Moisés algo que não existia, e Moisés, com o auxílio da unção que ele recebera, ele tinha condições de descrever o que Deus estava ali revelando. Então ele transmitia para os 2 personagens anônimos que, com o auxílio da unção que receberam, eles tinham condições de construir algo que não existia, como que se eles tivessem visto. Então eles usaram uma madeira da época chamada de acácia, uma madeira diferenciada porque ela possuía muitos nós. Então eles concluíram um baú, uma caixa ou um caixote desta madeira. Quando foi concluída, a Bíblia diz que eles forraram e revestiram este baú de ouro por dentro e por fora. No seu interior colocaram 3 elementos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos e um pedaço do cajado de Arão que floresceu no deserto. Fizeram uma tampa para essa arca chamada de propiciatório, do hebraico caporê, que quer dizer assento da misericórdia. Na parte superior eles construíram 2 querubins de joelho olhando para o interior da arca. A Bíblia diz que no alto se encontravam pela ponta das asas, embaixo pelo joelho, formando ali não apenas um círculo, nem tampouco a representação da aliança do Antigo Testamento, não, mas nós vemos ali 2 realidades bem distintas: do lado exterior a nossa realidade, em uma palavra chamada de tempo, e do lado interior a realidade de Deus, uma palavra chamada de eternidade. Quem aqui nunca leu em 1 Coríntios capítulo
capítulo 15, ou 1 Tessalonicenses capítulo 4, ambas são narrativas do arrebatamento da igreja e as suas características. E a Bíblia diz, irmãos, que a primeira etapa do arrebatamento será a transformação do corpo. O corpo corruptível, ele será revestido por um corpo incorruptível. Numa fração de milésimo de segundo, o abrir e fechar de olho, nós seremos transportados até as nuvens, e lá estará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai nos conduzir até chegar no terceiro céu. O primeiro céu é chamado de Auranos, é o céu físico que alcançamos com o olho nu. O segundo céu é chamado de Messonânios, aonde estão as constelações e galáxias. E o terceiro céu é chamado de Eporânios, aonde está entronizado o nosso Deus e assentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz, irmãos, Isaías capítulo 6, a revelação das características do terceiro céu. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão, e nessa visão ele viu o trono da glória de Deus. Ele via Deus assentado em este trono, e a Bíblia diz que ele via a santidade de Deus escorrendo pelas laterais daquele trono. Ela alcançava as pedras que estavam nas proximidades e incendiava essas pedras. Então foi criada ali uma classe dentro da hierarquia angelical chamada de serafim, e os serafins são descritos como possuindo 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com 2 eles voam ao redor do trono da glória de Deus. Entenda, o trono de Deus ele se movimenta, e os serafins também. Então a Bíblia diz que os serafins contemplam a santidade de Deus e o que ela produz, e eles glorificam a Deus constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Quem acredita que Deus está neste evento aqui e está presente em nosso meio, levante a sua mão e dê um glória bem alto para Jesus de Nazaré. Aleluia. Então nós entendemos que a aliança do Novo Testamento, ela foi consumada no momento em que Jesus Cristo foi crucificado, e no momento que ele consuma a obra, dizendo: Pai, está consumado, entrego-te o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo central de Jerusalém se fendeu, se rachou de uma extremidade à outra, indicando que o caminho que para nós era inacessível e bloqueado pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado e o seu corpo oferecido, este caminho estava ao nosso acesso. Então também nós entendemos que a Bíblia também nos fala que quando Jesus Cristo ele foi crucificado, ele levou consigo uma cédula que era contra nós, chamada de pecado. Era como se fosse uma nota promissória, era um débito que nós tínhamos. Então Jesus Cristo, quando ele se entregou por nós, ele pagou esse débito. É por isso que o sacrifício de Jesus é chamado pelo nome de vicário, que quer dizer substituto permanente e absoluto, com um nível de extensão tão infinito que literalmente ele anulou, cancelou, pagou a nossa dívida. É por isso que nós estamos aqui, porque Jesus pagou a nossa conta, ele pagou o nosso débito, ele pagou a dívida que nós tínhamos. Quem é feliz e agradecido por isso, levante a sua mão e dê um glória para Jesus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que no Antigo Testamento havia um sacrifício chamado pelo nome de expiação. A palavra expiação basicamente quer dizer cobrir o pecado ou aplacar a ira divina. Naquela época existiam 2 tipos de expiação: a expiação diária, oferecida pelo sacerdote, e a expiação anual, oferecida pelo sumo sacerdote. Diferentemente da expiação diária, a expiação anual, ela era feita uma única vez no ano. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, antes de subir ao cume do monte para oferecer a expiação, ele pegava um animal, um bode, conduzia-o até a entrada do deserto, impunha as suas mãos sobre ele, transferindo o pecado de toda aquela nação para o animal. Então o animal era obrigado a perambular pelo deserto e morrer de sede e de fome. Então a Bíblia diz que o sumo sacerdote subia no cume do monte. Lá estava montado o antigo tabernáculo móvel, removível, que era feito de panos, chamado de véus. Havia 3 separações: santo, santo dos santos e santíssimo.
No terceiro compartimento ficava alojado a Arca da Aliança. Antes do sumo sacerdote tentar adentrar e tentar chegar na presença de Deus, no último compartimento, ele vestiu uma roupa chamada de estola sacerdotal. No seu peito era pendurado o éfode, um quadrado com 12 pedras de cores diferentes, representando as 12 tribos de Israel. Antes dele adentrar, ele realizava um ritual e dizia a seguinte expressão: Hazar, Hazar, venite, Hazer, que quer dizer: força, força, Senhor, que venha sobre mim a tua força. Ainda antes dele adentrar ou tentar chegar na presença de Deus, amarrava-se na sua cintura uma corda, em uma das suas pernas um sino, e quando ele começava a tentar adentrar na presença de Deus, ele balançava aquele sino, e quando ele adentrava, o povo entendia lá fora que o som produzido lá dentro pelo sumo sacerdote era a indicação de que Deus estava recebendo o sacrifício e aprovando a vida daquele que estava oferecendo. Mas se porventura o som cessasse, eles entenderiam que Deus havia reprovado o sacrifício e reprovado aquele que estava oferecendo. Então a Bíblia diz que fogo rompia do céu e carbonizava a vida do sumo sacerdote. Então a corda amarrada na sua cintura servia para trazer para fora os seus restos mortais. Ou seja, todos aqui chegamos ao consenso de que a expiação, ela tinha um efeito temporário, ela tinha um prazo de validade. Já não, o sacrifício de Jesus, ele é permanente, irmãos. Não tem quem possa invalidar o sacrifício de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, porque ele nos substituiu na vergonha, na dor e na humilhação, e é por isso que temos honra, a honra de estarmos aqui, a honra de fazermos parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E entendemos que essa igreja, para que ela venha a ser reconhecida como igreja, ela tem que ter 3 características: comunhão, unidade e coletivo. É por isso que estamos aqui, porque nós temos a comunhão do corpo, a unidade do corpo. Nós temos aqui, irmãos, e entendemos que nós só somos igreja porque nós trabalhamos na unidade, e entendemos que Jesus é o cabeça desse corpo. Quem concorda com isso, levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. O versículo que nós lemos, irmãos, para me concluir, ele nos fala de 2 características do nosso culto. Nos fala do padrão do culto e da essência do culto. O padrão do culto, nós podemos tentar identificar. O padrão do nosso culto seria antropocêntrico, culto para o homem, ou ele seria cristocêntrico, culto para Cristo? Todos aqui chegam ao consenso de que o nosso culto, ele tem um padrão, o padrão cristocêntrico, porque tudo aqui é para Ele, irmãos. Tudo aqui é para Ele, o glória a Deus, o aleluia, as línguas estranhas, quando você levanta a mão, abaixa a mão, quando você fica de pé, quando você senta, quando você dobra o joelho para orar, quando você levanta, tudo aqui é para Jesus, irmãos. E a Bíblia diz claramente, o nosso culto, ele é cristocêntrico, porque o culto é para Jesus de Nazaré. Quem concorda com isso, dá glória para Jesus. E a segunda característica do nosso culto, falando da essência. Qual é a essência do nosso culto? Romanos capítulo 12 fala que nós temos que apresentar a Deus um culto racional. O que é o culto racional? É quando nós entendemos, irmãos, que o nosso culto, ele possui 2 características: o culto individual, como indivíduo, e o culto como corpo, igreja. Ambos têm que trabalhar na unidade. E nós entendemos que o nosso culto, ele tem que ser mais ou menos assim, irmãos. Ele tem que sair daqui e subir como cheiro de incenso e chegar até onde Deus está. Porque é por isso que a Bíblia diz, a parte A diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, desprender de tudo que possa embaraçar, bloquear e impedir o teu culto de se transformar em incenso e chegar até o trono da glória de Deus. E quando nós entendemos isso, pode ter certeza, a
parte B é a parte que Deus faz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, enquanto nós estamos adorando ao nome de Jesus aqui, Ele cuida de tudo, Ele se responsabiliza por tudo. Ele abre a porta, Ele tira de longe e traz para perto, Ele tira de baixo e coloca em cima, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele transforma a sua causa, que para muitos ela é insolúvel, mas Ele te trouxe aqui nesta tarde para te dizer: eu ainda sou o Deus desta igreja, eu ainda tenho controle sobre este corpo, e te trouxe aqui para te dizer: apenas me adore, porque eu cuido de tudo, apenas me adore, porque eu me responsabilizo por tudo. Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Enquanto você me presta o seu culto, eu vou lá onde está a tua causa, eu assino, eu carimbo, eu trago ao alcance das tuas mãos. Enquanto você está aqui adorando ao nome de Jesus, Ele está indo lá na tua casa, está trabalhando no teu casamento. Enquanto você está adorando a Deus aqui, Ele vai na tua causa, a qual o advogado da terra diz que não tem solução. Mas a Bíblia diz na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2: meus filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo o justo. Sabe o que isso quer dizer? O advogado desta igreja aqui, ele nunca perdeu causa. O advogado desta igreja aqui, ele não perde causa de ninguém. E te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: se não apenas me adore, mas se entregue na minha presença, porque eu vou te surpreender, eu vou te surpreender de forma extraordinária. Profetize para quem está do teu lado, se você puder e quiser: Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Tem resposta do céu vindo nesta tarde aqui, tem resposta de Deus chegando para crentes aqui. Alamaxéria, labracandaraia. Só quem acredita nisso, feche os seus olhos, levante a sua mão e dê um glória para Jesus aí. Levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Aleluia. Eu quero colocar a igreja de pé, por gentileza, você que pode e que quer. E eu já quero convidar aqui à frente o cantor Claudemir, por gentileza. Vai se preparando para louvar a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque Deus está trabalhando de forma individual aqui nesta tarde. Deus está trabalhando na tua vida e na tua causa, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Feche os teus olhos, sinta o renovo de Deus aonde você está. Sinta a presença, sinta a mão de Deus tocando o teu ombro aqui nesta tarde. Deus hoje está renovando a fé de pessoas aqui. Deus hoje está firmando os passos de alguém aqui neste lugar. E você vai sair daqui renovado e sendo preparado para tomar posse de uma grande vitória que Deus reservou para você. Alamaxéria candaraia. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Exalte e glorifique ao nome de Jesus. Vamos orar a Deus aqui. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, aqui está aquelas pessoas que o Senhor separou e reservou para esta oportunidade. Deus, eu peço a ti agora, visita cada qual aqui, visita as causas, visita, meu Pai, as necessidades e as ansiedades, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que cada um não saia daqui da mesma maneira como adentrou, e saia daqui hoje com posse de vitória nas suas mãos. Você que crê nisso aí, eu te convido agora, você que recebeu essa palavra, aplauda bem alto Jesus da melhor maneira que você puder. Amém. Glória a Deus.